Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 11. Quantos encontraram, meus irmãos? 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 1. 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo número 11, versículo número 1. Encontraram confirmação, diga amém. Amém. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Aminon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher formosa à vista. Versículo 27. E passando tudo, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Versículo 12. E o Senhor enviou Natã, entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Salmo 51. Verso número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Podeis assentar, meus irmãos. Tributamos ao Senhor nesta noite mais esta oportunidade feita de poder neste culto contribuir pela total dependência do Senhor, de uma palavra à igreja do Senhor, com toda a certeza. Deus conhece profundamente as nossas necessidades e aquilo que nós necessitamos ouvir da sua parte. Quando foi proposto essa temática, esse tema, esse texto, esse contexto,
Confesso aos irmãos que é uma responsabilidade muito grande falar sobre algumas questões específicas que envolvem a vida deste grande homem de Deus, que foi Davi. Quando nós olhamos para o Salmo de número 51, dentre os 77 salmos que foi composto por Davi ao longo dos 150 salmos, nós com certeza aprendemos muito do elevo espiritual e da vida devocional do salmista Davi. Quando nós olhamos para este tema tão importante, confesso aos irmãos que Deus me fez pensar de uma forma mais profunda dentre a leitura que nós fizemos. E quero nesta noite trazer algumas características e poder com os irmãos, neste tempo que nós temos, caminhar segundo o oráculo de Deus, como Deus olha as nossas debilidades, como Deus trabalha em nossos fracassos, como Deus age diante da nossa presunção, da nossa soberba, da nossa desobediência. Lemos pelo menos nesta noite 2 capítulos que se encontram no segundo livro de Samuel, os capítulos 11 e 12, e finalizamos a leitura no Salmo de número 51. E para compreendermos o Salmo 51, temos que decorrer esses 2 capítulos, pois nós estamos falando em uma fase em que Davi foi acometido por uma vida ociosa. E quando nós falamos desses 3 textos, é nítido que conseguimos observar pela leitura que existe uma palavra que está com certeza centralizada nestes 3 capítulos, que é a palavra pecado. Pecado significa, segundo o nosso dicionário português, desobediência a qualquer norma ou preceito. Isto quer dizer que existe leis que regem e a locomotiva de uma sociedade, e quando nós transgredimos essas normas, desobedecemos essas normas, cometemos pecado. Pecado também significa, dentro desses 3 capítulos, a transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus, mas também dentro da definição mais bíblica, mais centrada nos 3 capítulos. Pecado significa aqui aquilo que nós chamamos de ratá, ou em grego amartia, que significa, numa definição mais objetiva, errar o alvo ou falhar no que deve ser feito. Mas também podemos definir, dentro desses 3 capítulos, o sentido mais básico, que é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Então, se achou em Davi a disposição de transgredir a lei de Deus. E eu quero nesta noite, irmãos, falar sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus. O pecado do homem segundo o coração de Deus. Embora quando nós lemos a Bíblia Sagrada e nós enxergamos através da nossa leitura e lemos e compreendemos, interpretamos, que a Bíblia destaca muitas qualidades de Davi, e nós observamos isso no capítulo 16 e o versículo 18 do primeiro livro de Samuel. E vale salientar e acrescentar aos irmãos
que ele foi chamado dentre a galeria dos heróis da fé, do grupo seleto de homens que foram chamados por Deus para uma obra específica. Ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Nem Abraão ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus. Mas Davi, ele é chamado do homem amado de Deus, aquele que Deus o amava, aquele que Deus tinha um amor muito grande. É interessante, meus irmãos, que quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, ela não oculta ou encobre as falhas que acontecem diante dos grandes homens de Deus. E de fato evidencia, meus irmãos, assim uma imparcialidade e também um dos seus objetivos, que é ensinar a gerações futuras através dos erros cometidos pelos personagens bíblicos. Então todos os homens que cercam toda a narrativa bíblica, a Bíblia vai descrever as falhas que eles cometeram. Abraão, por exemplo, quando ele desce para o Egito, ele mente, dizendo que Sara era a sua irmã e não sua esposa. Abraão, ele engana, ele mente, melhor dizendo, ele tenta enganar o rei ou o faraó do Egito. Não obstante, também acontece na sua descendência, na origem da formação da sua família, os seus netos que brigam entre si com relação à bênção da primogenitura. E daí por diante nós encontramos homens como Noé, que depois do grande dilúvio, ele se embriaga, ele fica nu diante do seu filho, e depois, quando ele volta à consciência, ele amaldiçoa toda a descendência do seu neto. Então isto mostra que até mesmo os mais seletos homens de Deus, a fim de que não cairmos nessa situação, a Bíblia também descreve para que nós não caímos nos mesmos laços, no mesmo buraco e nas mesmas armadilhas da vida que esses homens caíram. E é importante nesta noite nós também falarmos que eu posso notar dentro desta leitura algumas falhas cometidas por Davi. E paz, meus irmãos, devemos tomar cuidado que no ápice do nosso sucesso nós corremos grande risco de nós cairmos e declinarmos da nossa vida espiritual e nossa vida moral. Primeiro, Davi tentou conduzir a arca com animais, não com levitas. O anseio de Davi era tão grande que a presença de Deus fosse conduzida para a cidade de Jerusalém, que ele traz a presença de Deus em cima de bois. Acontece que no meio do caminho os bois tropeçam e a arca ela vai cair, e um homem muito corajoso, que através da vida dele, Deus não deu cabo de uma nação, que é Uzá. Deus fere Uzá no meio, porque, irmãos, a presença de Deus não é para ser conduzida sobre o lombo de animais, mas sobre os levitas, e foi essa consideração que Deus fez a Moisés. Segundo, o adultério que ele cometeu com a mulher de Urias. Terceiro, não bastante o adultério, ele planejou a morte de Urias. Não obstante, no ápice da sua soberba e da sua arrogância, ele vai enumerar o povo, e nós chamamos isso de receamento, de maneira puramente orgulhosa. Então ele quer contar o povo para saber quanto que tem de povo, para contar-se também o seu exército. E todos nós sabemos, irmãos, que o povo de Deus nunca precisou da força do braço dos homens. Pelo contrário, a total e exclusiva dependência da força de Deus. Deus não precisava de carros e nem de cavalos, bastante a sua gloriosa presença no meio do seu povo. Vale recordar aos irmãos que quando Deus tira o seu povo do Egito, Deus não precisou de um grande exército para proteger o seu povo. O bastante a presença de Deus, a presença de Deus que conduz o povo até o Mar Vermelho, é a presença de Deus que conduz Moisés a tocar nas águas, ferir as águas e o mar se abrir, e o povo passar em pés enxutos, e do outro lado
quando o povo estava do outro lado, o exército no meio do mar, Deus fechar o mar e matar todos os exércitos de Faraó. É um Deus que está no deserto, mas não deixe que as águas amargas matem o seu povo, e assim Ele transforma águas amargas em águas doces. Sim, é o mesmo Deus que manda Moisés tocar na rocha de Meribá, que aponta para a pessoa de Jesus. Sim, é o mesmo Deus que sabe que de madrugada é muito frio, então Deus vai providenciar um aquecedor. Qual? A coluna de fogo que aquece o seu povo à noite. Mas de tarde é muito, de dia é muito quente, então Deus coloca um ar condicionado no deserto. Quando o calor estava a 55 graus, a nuvem do próprio Deus cobria o seu povo no deserto. Sim, é um Deus que não precisa de grandes exércitos, basta um anjo descer e quase 130 mil soldados do inimigo ser destruído por apenas um anjo, aleluia, que está executando a ordem de Deus. Sim, é o mesmo Deus que com 300 homens, com tocha e buzina, vence um grande exército, porque Deus não precisa de exército, só basta a presença dele no meio do seu povo. Os passos que levaram Davi a mais horrenda, o mais horrendo pecado. Davi estava vivendo um dos maiores e melhores momentos da sua vida e de seu reinado, tais como: primeiro, tinha um exército respeitado. 2 Reis capítulo 8 e versículo 10. Segundo, as fronteiras haviam sido amplamente, aleluia, estendidas. 2 Samuel capítulo 5 versículo 6 e versículo 12. 3, tinha uma linda casa nova. Veja que ele tinha uma morada lá no pasto, cuidando de ovelhas. 1 Samuel capítulo 16 e 17. Mas agora ele tem uma linda casa. Quarto, planejava construir um templo ao Senhor, pelo qual Deus diz: não, você não vai construir templo para mim, porque as tuas mãos têm sangue. Porém, como acontece geralmente com todas as pessoas, a queda de Davi foi repentina, mas gradualmente, não foi repentina, mas foi gradualmente, pois algumas brechas começou a ser aberta na vida espiritual de Davi. Eu sei que é difícil dar um glória, mas capítulo 11, o texto diz que naquela época era época de guerra, de batalha, e Davi estava na sua casa, na casa do palácio, deitado no seu leito. Ele mandou toda a sua guerra, todas as miríades de Israel, lutar em Rabá, e ele deveria estar com a espada na mão, pelejando e batalhando com o povo de Deus. Mas o texto diz, capítulo 11 e versículo 1, que Davi, porém, ficou em Jerusalém. O inimigo de nossas almas não descansa, não cochila. Era para Davi estar batalhando, lutando pelo povo de Deus, pela presença de Deus em Rabá, mas ele está num templo confortável, deitado em uma cama, e o texto diz: porém, Davi ficou em Jerusalém. Abriu-se uma prerrogativa para que o inimigo de alguma forma o conduzisse, enfadasse a fracassar, a cair. E aqui entra a ocasião, a ociosidade. O que é ociosidade? A pessoa que está ociosa, ela está desocupada, inativa, preguiçosa, indolente, com ausência de disposição. Deus chamou Davi para batalhar, para lutar, para inferir o inimigo,
para jogar uma pedra ungida, com a presença de Deus na cabeça do gigante, e arrancar sua cabeça com a espada. Deus chamou Davi para batalhar, para pelejar, mas agora ele está ausente do desejo de guerra, ou seja, ausência de disposição, falta de empenho, preguiça. Como o reinado estava consolidado, possivelmente Davi achou que não havia necessidade de ir à batalha com o seu exército. A mente de Davi, a mente compulsória, a alma afadada de Davi, confortada de Davi, diz: Davi, você não precisa ir para a batalha, fique aqui no palácio. Tem alguém aí, irmão? Davi viu, versículo 2 do capítulo 11, Davi cobiçou, Davi adulterou, e Davi tentou esconder o seu pecado. Ele olha e vê a mulher bonita tomando banho, para os irmãos compreenderem. A casa real, o palácio do rei, ficava num lugar mais elevado. Dentro do contexto geográfico, o território de a Eira de Araúna, um lugar elevado. Se nós olharmos para Jerusalém, dentre o Vale do Cedron, o Monte das Oliveiras e o templo que era construído, hoje foi destruído, então o templo de Al-Aqsa, ficava a casa real, um lugar elevado, e todos os seus súditos que participavam e tinham cargo de confiança no seu exército, moravam em redondeza, à volta do palácio do rei. E o texto diz que um dia, Betseba estava se lavando. Ele levanta do seu leito, ele começa a andar no seu palácio. Ele está ansioso, sem vontade de batalhar. Ele não tem vontade mais de pegar na espada. E quando ele olha para aquela mulher, ele se conduz e cobiça aquela mulher. Não obstante cobiçar, porque a palavra do rei, irmãos, é a palavra máxima. Então ele obriga que ela seja conduzida ao palácio. E ele sabia, porque ele perguntou para um dos seus oficiais. E ele diz: olha, esta é Betseba, mulher de Urias. Ela não é solteira, ela é casada, ela tem um marido. E pasmem os irmãos, o marido daquela mulher era o soldado mais fiel de Davi. Era um homem que dava a sua vida por Davi. Mas o pecado contaminou o coração de Davi, conquistou a mente de Davi, conquistou os atos de Davi, e agora ele conduz para os seus aposentos e adultera com ela. Só que ele adultera e ele esconde o pecado, porque eu sou o rei, eu sou o monarca de Israel, eu sou o ungido do Senhor, eu sou o amado de Deus. E ele tem pelo menos 4 planos. Porque quem está em pecado, irmão, e ele encobre o pecado, ele começa a fazer planos, resistindo ao arrependimento. Qual é o primeiro plano? Ele traz Urias, porque Urias está batalhando. Enquanto ele está satisfazendo os seus prazeres carnais, na sua cama, Urias está com uma espada na mão, ferindo e matando o inimigo. E Davi está no leito, satisfazendo os seus prazeres. Mas Urias está batalhando. Davi manda chamar Urias, dá umas férias para ele, porque a mulher está grávida.
Segundo, deu um banquete ao marido de Betseba. Terceiro, ele vai encomendar a morte do marido de Betseba. E quarto, se ele morre, eu consigo casar com ela e eu consigo ocultar esta gravidez. Tira-me a face que ela machuca. O plano, amados, era perfeito, não tinha falhas. Ele mexeu bem os pauzinhos, estruou bem para omitir, para esconder o pecado. Tudo parecia perfeito. Todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Só uma coisa ele não contava: que Deus estava vendo tudo. Os olhos daquele que não dorme estavam olhando cada ato de Davi. Deus estava atento. E lá vem o capítulo de número 11 e o versículo 27. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus, nesta noite, Ele quer te trazer a realidade de que se você esconde, você se ausenta do perdão. Quando nós ocultamos e não confessamos, nós caminhamos e se distanciamos da reconciliação em Deus. Davi então é tomado por um sentimento de culpa e de horror. Por quê? Porque passou um ano, irmãos, um ano, e Davi achou que estava tudo certo, está tudo normal. Mas Deus chama, Deus incomoda, Deus vai visitar um profeta chamado Natan. Eu vim nesta noite dizer ao Esmeraldina, igreja amada, que Deus ainda tem os seus profetas na terra, que Deus ainda tem os seus atalaias, que está de pé, atento para os desvaneios. Natan, levanta e vai à casa de Davi. Aleluia. Irmão, ele corria risco de vida, porque era o rei de Israel, era o grande Davi. Mas quando ele entra às portas do palácio, não é o profeta Natan que está entrando, é o próprio Deus que está entrando na casa de Davi, dizendo: é hoje, Davi, que eu conserto a tua vida com a minha justiça. Quando ele entra nos aposentos, ele propõe uma parábola, capítulo de número 12. Deus não é homem, irmãos. Deus não é menino, Deus é Deus. Ele continua e continuará sendo Deus zeloso, santo, fiel, imutável, Deus de boas obras. Davi, escute uma parábola. Existia um homem que tinha muitos bens, tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Só que vindo um viajante, versículo 14, sendo poderoso, sendo um homem de muitas ovelhas e vacas, ele olhou para a ovelhinha do homem pobre. Ele tomou, Davi, o cordeiro, a cordeira, a ovelhinha daquele homem pobre, Davi. Aquele homem, Davi, é
digno do quê, Davi? Qual que é a sentença dele? O texto diz que um furor envolve Davi, e ele diz: aquele homem é digno de morte, ele deve morrer. Porque profeta que é profeta, ele não foge da verdade. Ele pode morrer como João Batista morreu, mas ele fala: Urias, Herodes, não é lícito pegar Herodias como mulher, porque é a mulher do teu irmão. E a cabeça daquele profeta valia metade de um reino, mas ele profetizou e morreu profetizando a verdade. Natan podia trazer, mexer, mas profeta que é profeta, ele é direto. Isaías entra diante de Ezequias e diz: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver mais. Virou as costas e saiu. Natan olha para Davi e diz: Davi, este homem é você. Este homem, Davi, é você. E essa foi a condição que o salmista Davi escreveu o Salmo de número 51. Davi reconheceu primeiro o seu pecado, arrependeu-se, jogou o veneno da sua existência, do seu íntimo fora, e espremeu as feridas do pecado, para que todo pus saísse da sua vida. Existe uma absoluta necessidade de arrependimento para os nossos dias. Enquanto Davi calou o seu pecado, a sua vida murchou, os seus ossos secaram, e a alegria da salvação foi embora, porque a mão de Deus pesava sobre ele, de dia e de noite. De dia e de noite. Sobre Davi estava a mão pesada da justiça de Deus. Não há libertação, cura, nem restauração onde não há arrependimento. Não há libertação, cura, restauração aonde não há arrependimento. O primeiro passo que nós enxergamos para a restauração de Davi é o reconhecimento do pecado. Por um tempo, Davi escondeu, mas isso estava arruinando a sua vida. Ele então olhou de uma maneira séria o que havia feito, mas ele só olha quando vem a palavra de Deus e aponta e mostra aonde ele caiu. Convicção de pecado, amados irmãos, é o primeiro passo para a restauração, porque você sabe aonde você errou, aonde você caiu, e o texto bíblico sempre nos fornece este princípio. Lembra da onde caíste, lembra da onde caíste. Todos aqueles que caem conscientemente sabem aonde caíram. Não há, escute isso aqui, não há esperança de perdão e restauração enquanto você não reconhecer o seu pecado. Olhe para cá, não olhe para os outros, não olhe para quem está à sua volta, não julgue, nem culpe os outros. Seja honesto com você mesmo. Pare de argumentar e justificar. Tem muita gente que justifica
justifica os seus pecados nos outros, pecados que os outros não cometeram, que foi cometido por você. Então justifica os pecados olhando para os outros. Mas a partir de hoje, faça como Davi, Salmo 51 e verso 3: eu reconheço as minhas transgressões. Eu vou além. Faça como o filho pródigo. Não foi o irmão mais velho, não foi o pai o culpado. Ele olha, e o texto nos diz que ele olha para si. Ele diz: eu vou até o pai, e eu vou dizer para o pai o que eu estou sentindo. O que você vai dizer, filho pródigo? Pai, pequei contra os céus e pequei diante de ti. Aleluia. Segundo passo para a restauração é o reconhecimento da natureza do que nós temos feito. Versículo 1 e verso 2. Verso 1 e verso 2 do Salmo 51. Há 3 questões importantes para se fazer do verso 1 e verso 2. Primeiro, há transgressões. Segundo, a iniquidade. E terceiro, a perdão. Primeiro, transgressão. Segundo, iniquidade. E terceiro, pecado. Transgressão é rebelião. Transgressão é revolta da vontade contra a autoridade. É o próprio Davi se revoltando contra Deus através do seu pecado. Davi admitiu essa sua rebeldia quando ele recebe a sentença da parábola e eles declinam o chão e diz: Senhor, pequei contra ti. A iniquidade é a perversão, é algo sujo, é algo indigno, algo vergonhoso. E o texto diz: examine o seu coração. As coisas mais pervertidas não estão fora da nossa existência. As coisas mais pervertidas estão dentro de nós. E Davi nos prova esta verdade, a veracidade de que o mal, a maldade, a perversão, a indignidade, a vergonha estava dentro dele. E terceiro, Davi pecou. Por quê? Porque Davi errou o alvo. Não estava vivendo conformidade com aquilo que ele deveria viver. Ele estava fora das linhas da divina santidade de Deus. Ele estava seguindo os passos do seu coração. Ele estava deixando os desejos da sua carne fluir. Porque ela é bonita, porque ela é linda, ela tem que ser minha esposa, ela tem que ser minha. Então a todo custo eu vou a ter para mim, mesmo que eu tenha que matar, mesmo que eu tenha que mentir, mesmo que eu tenha que ocultar. Tem alguém aí, irmão? Vai comer na palavra, irmão. Deus te ama como Ele me ama. Terceiro, Davi passou. O terceiro passo da restauração é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. Isso não é apenas feito contra Deus, isso foi feito diante de Deus. Davi pecou contra Betseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra a sua família, Davi pecou contra a sua nação, Davi pecou contra os homens, porque os homens foram mortos na batalha por causa da vaidade de Davi. Mas ele confessa uma coisa que é peculiar no texto: qual? Contra ti somente pequei. Ele pecou contra todas essas pessoas, mas no Salmo 51 ele diz: contra ti somente pequei. Por que contra Deus? Por que só contra Deus? Porque sempre que pecamos, irmãos, contra alguém, estamos pecando contra Deus. E se nós pecamos contra Deus, nós estamos pecando contra aquele que criou alguém à sua imagem. Não obstante, estamos ferindo alguém amado por Deus. Não obstante, estamos nos intrometendo na obra da criação.
e da providência de Deus. Davi não apenas pecou contra Deus e contra si. Davi pecou contra Deus, contra a nação, contra os seus, contra o exército, contra seus familiares, contra Betseba, contra Urias, contra todos. Mas quando ele peca contra todos, ele diz: eu pequei, Senhor, eu pequei a ti somente, eu pequei contra ti, a ti somente, porque se eu feri o princípio de santidade, logo eu não peco apenas contra as pessoas, eu estou pecando contra Deus. Davi violou a sua consciência, desobedeceu a palavra, ultrajou a santidade de Deus, e escarneceu do seu amor, pisou na sua graça, cuspiu na sua bondade. O quarto passo para a restauração é o reconhecimento de que não temos nenhuma desculpa e nem direito. Davi está dizendo que não tem desculpa alguma, desculpa nenhuma. Ele não tem nenhuma defesa, ele não tem nenhum direito para reivindicar. Segundo, Davi está admitindo que o seu pecado foi resultado de sua teimosia, de sua desobediência. Reconhece que está totalmente errado e nada tem a pleitear a seu favor. Terceiro, enquanto você tenta se justificar, você não está dando provas de arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento de que você não merece nada senão o juízo de Deus. Quinto passo, o último passo da restauração é reconhecer que a sua natureza é essencialmente má. Todos nós que estamos aqui, nós somos maus. A nossa natureza é mal. Se não é a dose do caráter de Deus sendo derramada em nossa vida todos os dias, nós viremos demônios. Nós matamos, nós se prostituímos, nós se afundamos naquilo que é de pior dessa existência e dessa vida. Primeiro, Davi reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo lá fora, não é a beleza do corpo da Betseba, é o seu coração sujo. Não é o mundo fora de mim, é algo dentro de mim que está corrompido. Não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas de quem eu sou. O meu maior problema sou eu. O meu maior problema sou eu. O maior problema que você tem é você mesmo. Por quê? Porque eu sou corrompido, você é corrompido. Meu coração e o seu coração, amados, é uma fábrica de iniquidade. É de dentro de mim que procede os maus desígnios. Não é o mundo, é o meu coração. Não é simplesmente a pornografia, é o meu coração lascivo. Não é a guerra, é o meu coração perverso. Não é a injustiça social, é o meu coração avarento. Quando você percebe que estava verdade do seu respeito, quando você sabe e conhece a seu respeito de quem você é, a única coisa que você pode fazer é clamar como Davi clamou. Quando nós olhamos para nós mesmos e olhamos para a graça, para a santidade que nos esclarece, que nos mostra que nós somos, logo nós fazemos como Davi. Salmo 51 e o verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aleluia. Vou concluir a mensagem dessa noite, conduzindo a igreja a três perspectivas bíblicas de posicionamento diante de Deus. Primeiro, a confissão. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Quando confrontado pelo profeta Natã por causa do seu pecado, Davi, com sinceridade no coração, ele confessou o seu pecado.
pequei contra o Senhor. No Salmo 51, encontramos a oração de Davi diante do Senhor, confessando também o seu pecado. Contra ti, Senhor, contra ti, Senhor, contra ti somente, Senhor, pequei. Confissão. Sem confissão não há perdão de pecado. Está escrito que se nós orarmos pelo irmão com unção, e se houver pecados, esses pecados forem confessados, lhes serão perdoados, porque a confissão é a locomotiva pelo qual eu me conduzo ao arrependimento e ao perdão do próprio Deus. Segundo, quebrantamento. Quando reconheço, e quando você reconhece o meu e o seu pecado, logo entendemos o porquê Davi se quebrantou. Davi se quebrantou diante do Senhor, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra, procurando, zelando o quebrantamento, a confissão, para que nisto ele alcance o perdão dos seus pecados. No Salmo 51, vemos que ele se quebranta, dizendo: os sacrifícios para Deus são um animal imolado? Não. Para Deus os sacrifícios são um espírito quebrantado e um coração contrito. Porque assim Deus não despreza. Deus não despreza. Deus conhece, irmãos, aquele que está diante dele e aquele que se aproxima dele com um coração quebrantado, com um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, porque Deus não despreza de forma alguma alguém que se age diante da sua presença. Terceiro, o arrependimento. Davi arrependeu-se amargamente da sua iniquidade e pediu perdão a Deus, e que ele lavasse os seus pecados e purificasse a sua vida, que lhe desse um coração puro e um espírito reto. Veja, se ele está pedindo logo, porque ele compreende que ele não tem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, e renova em mim um espírito reto. Não me lanças fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário, então ensinarei os transgressores, dos quais eu também sou, os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aleluia, glória a Deus. Concluo. Há dois princípios importantes aqui. Primeiro, não me lanças fora da tua presença. Segundo, não retires de mim o teu Espírito Santo. O que significa essas expressões? Primeiro, estar longe do Senhor significa, primeiro, perder a comunhão plena com Ele. E sendo assim, nós somos como um peixe fora da água. Assim é a nossa existência, longe do nosso Criador. Segundo, não retires de mim o seu Espírito Santo. Por quê? Este é o poder capacitador do Espírito Santo, que nos leva a fazer e sentir as coisas que vou descrever aos irmãos. Primeiro, através do Espírito Santo de Deus, eu sinto
a alegria da tua salvação. Segundo, sustém-me com um espírito voluntário. Terceiro, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Primeiro, sentir-se seguro da fé é crer que está firme no caminho do Senhor. É esta a nossa convicção de quem tem a alegria da salvação. Você tem a alegria da salvação nesta noite? Segundo, sustente com um espírito voluntário. É um desejo de fazer a obra do Senhor, não por obrigação, mas por amor ao nome do Senhor e a sua glória. Terceiro, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. A consequência de tudo que nós falamos anteriormente é um poder de convicção do Espírito para testemunhar a respeito do Senhor, e que os outros se convertam ao Senhor por seu testemunho de vida. E aqui eu concluo dizendo que a maior tragédia da vida de um cristão, o maior fracasso da vida de um cristão, não é estar desempregado, não é morar em uma casa muito humilde, não é porque você hoje não teve um almoço dentro de uma perspectiva digna. Não. A maior angústia na vida de um cristão é perder, irmãos, a presença de Deus. A maior dor que nós podemos enfrentar na vida cristã é a ausência da presença daquele que nos dá força, daquele que nos dá vigor, daquele que nos renova, daquele que nos impulsiona, daquele que nos faz orar, daquele que nos faz clamar. A maior tragédia, o maior fracasso que nós podemos experimentar na vida cristã é viver sem a presença de Deus. Se coloque de pé. Isso é nosso. Quero te convidar nesta noite a olhar para si nesta noite e fazer uma análise como o rei Davi fez, diante desta verdade que entrou dentro do conforto da sua existência, dentro do conforto dos prazeres da sua carne. A verdade de Deus entrou e disse: Davi, você está distante da minha presença. Curva a sua cabeça nesta noite. A maior dor que nós podemos enfrentar como igreja é perder a presença de Deus, é adorar sem a presença de Deus, é pregar sem a presença de Deus, é ir para o trabalho sem a presença de Deus, é conviver com os familiares sem a presença de Deus, é estar nesta noite e ouvir os louvores, ouvir a palavra, mas não sentir a presença de Deus. Eu quero te convidar nesta noite a tirar a sua túnica real, a tirar a sua coroa da cabeça, a se lançar sobre o pó da terra e dizer: Senhor, não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu espírito capacitador, não retire de mim aquele que me dá força, aquele que renova, aquele que acalenta, aquele que aquece, aquele que refrigera a minha alma. Ora, irmão, ora nesta noite. Diga: Senhor, eu preciso desta presença.
Eu preciso desta graça. Vem sobre mim nesta noite com a tua verdade. Envolva a minha vida nesta noite. Tire de mim os meus pecados, as minhas culpas, para que eu possa, Senhor, se aproximar da tua presença, se aproximar da tua graça, se aproximar do seu renovo, se aproximar do centro da sua vontade. Ora nesta noite, que o Deus de Israel está aqui, se movendo, trabalhando, operando, porque Ele te ama. Mas não Ore nesta noite, não retire, Senhor, de mim, não retire de mim nesta noite a sua presença, porque não despreza nesta noite um coração contrito.